Opa, boa noite pessoal, boa noite a turma que está entrando aí para nossa live de segunda-feira. Boa noite, vamos falar hoje sobre BST e efeitos com reprodução, produção de leite, um artigo bem bacana. É um tema que não é tão novo, né? BST, acho que já está aí no nosso dia a dia há bastante tempo. Boa noite aí, Alejandro. Boa noite, Maurílio. Boa noite a turma que está entrando com a gente aí. Vai mandando aí depois os nomes aí, quem está online. Fala, Leão, meu amigo. Boa noite, Yuri. Turma toda entrando aí. Bastante gente conhecida, os amigos aí também. Bom, seguinte, pessoal. Então hoje o nosso tema da live vai ser o artigo, na verdade, é o artigo de fertilidade de vacas em lactação administradas com BST, né, somatropina bovina, durante estresse térmico. Então, esse artigo, na verdade, abordou o efeito do estresse térmico em vacas de leite, efeito do BST em vacas de leite sob estresse térmico, né? A gente tem uma série de trabalhos falando sobre BST, muito estudo mesmo com... Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Dá um joinha aí, tem um que está falando que está sem áudio, estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí se vocês estiverem me ouvindo bacana aí, me dá um joinha aí. A turma que está entrando aí, faz um joinha se estiver me ouvindo legal aí, por favor. Estão me ouvindo bem? Demora um tempinho aí pra... Show de bola, valeu Léo Rangel, meu amigo. Bom, valeu Léo. Seguinte, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre esse trabalho, né, que discute um pouco do uso de BST, e eu achei bem legal. Eu peguei ele porque a gente pode abordar três frentes aqui de BST hoje, né? A primeira parte é o uso de BST, né, como um incremento de produção de leite, que eu acho que é bastante difundido no Brasil, uma tecnologia muito legal, muito interessante. O uso do BST para reprodução, será que ele afeta a reprodução sim ou não? E no estresse térmico, ele afeta a reprodução também? Eu devo usar ele? Pode ter mais problema, né? Vamos entender um pouco o porquê desse trabalho. Só para vocês terem uma ideia um pouco porquê, acho que fazer um início aqui desse aqui, um background de tudo. O BST é a somatotropina bovina recombinante, né? Que é um hormônio que a gente aplica nas vacas de leite. Ela já tem isso naturalmente, então não tem problema nenhum da gente usar ele exógeno, porque a vaca já produz ele de forma endógena. A gente dá só um suporte a mais para esses animais, com o principal intuito de aumentar a produção de leite, né? E existe realmente um aumento na produção de leite. Os trabalhos são bem consagrados, bem clássicos aí. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Nesse trabalho teve um aumento de 8 a... Deixa eu só confirmar aqui no meu caderninho aqui. Isso, de 8 a 12% da produção de leite. Então as vacas que receberam BST produziram de 8 a 12% de leite a mais do que as vacas que não receberam. Então é um produto que já uma tecnologia, vamos dizer assim, que já é bastante consagrada no meio. Muitos produtores usam, com resultados muito interessantes, né? O BST aumenta a eficiência dos animais, ele aumenta a produção de leite, obviamente tem que aumentar o consumo, né? Mas ele aumenta a eficiência, ele dilui e mantém. Se eu tenho a mesma vaca que poderia estar dando 30, ela passa a dar, por exemplo, se ela aumentar 10%, 33%, né? Tem uma curva de produção de leite lá do BST, nesse trabalho de 8 a 12% de aumento. Então só para fazer conta aí, pode usar 10%, só para vocês terem uma ideia do que pode acontecer. Perdão aí, pessoal. Então é muito utilizado o BST no nosso dia a dia. E um ponto super importante é que toda vez que a gente for usar essa tecnologia, depois eu vou falar com vocês um pouco mais disso aqui no meio do trabalho, a gente tem que dar condições para os nossos animais, né? Ele aumenta a produção de leite, mas para a vaca aumentar essa produção de leite, esse leite não vem do nada, né? Ele não vem do céu, não aumenta porque Deus quis, né? E essa vaca tem que mudar um pouco o metabolismo dela, ela vai começar a comer mais e ela vai produzir mais leite consequentemente. Então, se sua vaca não tiver condições ótimas de score de condição corporal, de alimentação, de vamos dizer assim, um conforto térmico e um conforto geral razoável, você usar essa tecnologia, você pode piorar a vida do seu animal, né? Então acho que para a gente usar o BST, principalmente se é vaca especializada, se é vaca muito boa de leite. Vaca holandesa é um grande exemplo. Você pega uma vaca holandesa que não está bem e faz um BST nela, ela tem chance grande de aumentar a produção de leite. Mas para aumentar essa produção de leite, ela vai ter que começar a quebrar e tirar energia, tirar de algum lugar do corpo dela. E algumas vezes ela tira da gordura das costas, por exemplo. Se ela não tiver gordura, ela vai começar a quebrar músculo, vai começar a perder outros
outros tecidos e, consequentemente, vai acabar tendo prejuízos a longo prazo, né? Prejuízos reprodutivos, produtivos e de saúde também. Então, a premissa básica para a gente usar BST, isso nem está no artigo aqui não, que eu acho que lá nos Estados Unidos é meio que lógico, eles entendem isso, assim, meio óbvio, né? Que a vaca tem que ter condição para isso. Aqui no Brasil, às vezes, a gente quer usar BST sem os nossos animais terem condição. O que é o animal ter condição? É ele não ter, ser um animal bem alimentado. Então, se está mais ou menos alimentado, não faz sentido você usar, porque você pode ganhar produção, pode ganhar eficiência melhorando a alimentação desse animal, né? E você ter um mínimo de conforto para poder superar esse aumento na produção de leite, esse aumento de consumo que vai ter que vir. Então, nós vamos partir tudo que nós vamos falar aqui hoje nessa live, desse artigo, nós estamos partindo do pressuposto que suas vacas têm condição de receber esse BST, ou seja, elas estão com uma boa condição corporal, têm uma boa nutrição e têm uma estrutura de conforto pelo menos razoável, né? Posso fazer em vaca pasto? Pode fazer, né? Se você tiver uma suplementação adequada, se ela tiver um bom consumo, se for um bom pastejo, bem manejado, tudo certo, não tem problema nenhum, né? Mas basicamente o que precisa é esse animal estar bem alimentado. Isso é fundamental para que o BST funcione. Bom, o que esses autores queriam ver, né? O objetivo deles, e aí tem vários experimentos discutindo sobre isso, que é avaliar o BST na reprodução, era entender se o BST poderia prejudicar a reprodução das vacas nas épocas mais quentes do ano, sob estresse térmico. Por quê? Vamos dizer assim, a proposta desse autor era que, a hipótese na verdade desse autor é que a aplicação do BST pode aumentar a temperatura corporal desses animais, o aumento da temperatura corporal desses animais pode ser prejudicial à fertilidade, principalmente em animais submetidos a estresse térmico. Porém, em contrapartida, a gente sabe que o BST ele aumenta o que a gente chama de IGF-1, né, que é um fator de crescimento semelhante à insulina lá, IGF-1, que ajuda no sobrevivimento na sobrevivência embrionária, crescimento folicular e uma série de passos aí dentro da reprodução. Então, teriam duas possibilidades, né? O BST poderia talvez melhorar a reprodução por estar trabalhando nesse GF1 aí, nesse centro de GF1, e poderia piorar talvez a reprodução, segundo esses autores, porque pode aumentar a temperatura corporal dessas vacas e fazer com que elas fiquem mais susceptíveis ao estresse térmico, né? Então, esse trabalho foram utilizados para avaliar os dados reprodutivos, 280 vacas, praticamente 276 vacas, que eram inseminadas no primeiro serviço em tempo fixo, e depois esses animais seguiam outros protocolos aqui que não tem necessidade da gente discutir. Mas o mais importante é que esses animais recebiam... Deixa eu pegar só a data que elas recebiam a primeira injeção do BST aqui. Vou achar aqui. Beleza, eu tô achando o esquema aqui do protocolo. Bom, beleza. Esses animais recebiam a primeira dose do BST no início do protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Ou seja, recebiam a primeira dose do BST 65 dias pós-parto. Então começava 65 dias pós-parto. A gente não recomenda começar a BST muito cedo, né? Lá quando a vaca ainda está passando por aquele balanço energético negativo, porque a vaca pode não estar pronta, né? Para comer o que ela precisa e para manter essa produção maior que a gente espera que ela tenha com BST. Então esses autores começaram a medir, a fazer BST nessas vacas 65 dias pós-parto, e aí continuaram a cada 14 dias, que é a recomendação dos fabricantes. Beleza? Vamos pegar alguns dados aqui desse experimento que eu quero mostrar para vocês. Bom, a primeira informação que a gente tem aqui é produção de leite. Então a gente tem aqui, no gráfico A, produção de leite de cada mensal após o uso do BST, né? Então aqui, antes de usar o BST, nas primeiras semanas, a produção de leite foi exatamente igual dos dois grupos. O grupo com BST é a linha sólida, o grupo sem BST é a linha pontilhada. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário aí que quiserem fazer, fica à vontade para mandando aí, não precisa esperar chegar no final. Vai mandando, a gente vai discutindo e vamos trocando ideia. Então aqui, antes de receber o BST,
essas vacas produziam exatamente a mesma quantidade de leite. Depois começou a receber o BST, os animais do grupo tratado começaram a produzir mais leite, os animais do grupo não tratado começaram a produzir não menos leite, mas mantiveram a curva normal de produção. Esse aqui, nessa parte de baixo, é só a curva de produção, né, mensal, depois começou a usar BST, né? Então, depois começou a usar BST nesses animais, todos os meses que foram avaliados, os grupos tratados com BST produziram mais leite. Mas isso já era esperado, isso já é um achado muito comum de literatura, né? Todos os trabalhos que a gente faz, na fazenda a gente consegue ver claramente isso. Fazendas que usam BST, a gente vê a mudança no tanque, normalmente 7, 8 dias depois da aplicação, tem um pico de produção, depois vai diminuindo, principalmente em fazendas que usam BST em muitos animais, a gente consegue ver essa diferença. E nesse caso não foi diferente. Então, nesse estudo, um aumento de 8 a 12% na produção de leite. Quando a gente vai aqui para os dados de temperatura retal, né, a gente vê que os animais que receberam BST tiveram temperatura retal um pouquinho mais alta do que os animais do grupo controle. Note que essa diferença nas barras está grande, né, mas eu acho que isso aqui não é uma maneira talvez tão justa de comparar, porque olha, quando a gente olha o eixo do gráfico, ele já começa aqui com 39, né? Então, os animais do grupo controle tinham, em média, temperatura de 39,1 e meio, mais ou menos, né? 39,15, e do grupo BST, mais ou menos, 39,3. Ou seja, a temperatura retal um pouco maior. Quando a gente pega, eles botaram aqueles termômetros intravaginais, que mede a temperatura a cada 15 minutos, uma hora, depende, cada um marca de uma maneira. Quando a gente olha essa temperatura que é ao longo do dia, né? Então de meia-noite de um dia até meia-noite do outro dia, né? 24 horas avaliando, a gente consegue ver aqui claramente que o grupo que recebeu o BST tinha uma maior temperatura retal, nesse caso uma temperatura vaginal, né? que reflete bem a temperatura retal do que o grupo controle, né? E por que isso acontece, né? Uma das coisas que isso pode acontecer é porque as vacas do grupo BST produzem mais leite, né? Quando o animal produz mais leite, ele tende a ter um metabolismo maior e ter uma maior produção de calor metabólico, né? Para ele gerar essa produção de leite, todo animal que produz leite, quanto mais ele produz leite, mais calor metabólico normalmente esse animal produz, e maior é tende a ser maior a temperatura retal desses animais. Obviamente que nesse estudo todos os animais estavam alojados, né, bem alojados, com um bom controle de estresse térmico, e esses animais aumentaram a temperatura retal quando comparados aos animais que não receberam BST. Outro dado muito interessante quando a gente usa BST é isso aqui, ó, condição corporal, né? Então aqui a gente tem a curva de condição corporal nas semanas depois do BST, né? Então as curvas praticamente iguais. E quando chega 6 a 8 semanas depois, 8 a 10 semanas depois do uso do BST, as vacas tenderam a ter um score um pouco mais baixo no grupo tratado com BST, certo? E essa é uma discussão que a gente tem muito. A BST emagrece vaca? O que acontece, né? Olha aqui que interessante, aqui é a distribuição do número de vacas em cada um dos estratos de condição corporal. Então, a gente pode ver que nas condições corporais mais baixas, 2,75 para baixo, a gente tinha mais animais do grupo BST, que é o preto. E nas condições corporais de 3 para cima, né, a gente tinha mais animais no grupo sem CBST. A gente tinha mais animais com um pouco mais de peso no grupo não tratado. E a pergunta que vem é: BST emagrece vaca então, né? Será que ele faz minhas vacas emagrecerem? Se você não tiver uma condição ótima, obviamente as vacas vão emagrecer, porque elas têm que tirar o leite de algum lugar, né? Mas a gente já falou sobre isso. Mas mesmo em situações de manejo adequado, de boa alimentação, em geral, BST não emagrece as vacas, mas ele não deixa elas engordarem, ou deixa elas engordarem menos, né? Quais são as vacas? Por que isso acontece, né? Tem uma explicação bastante simples para a gente entender isso. Quais são as vacas que mais engordam no nosso rebanho, né? As vacas que produzem menos leite. Então, quanto menos a vaca produz leite, mais ela começa a comer, mais energia começa a sobrar e mais acúmulo de energia essa vaca começa a colocar no corpo dela. Quando uma vaca usa BST, eu faço ela produzir de 8 a 10 quilos 8 a 12% a mais de leite, que é o que mostrou nesse trabalho aqui, aproximadamente. Essa produção a mais faz com que minha vaca tenha uma média de produção de leite por dia de lactação maior e, consequentemente, ela vai acabar
usando mais aquela energia, aqueles nutrientes que ela está comendo na dieta para a produção de leite e vai direcionar menos esses nutrientes para a reserva corporal. Vamos imaginar lá uma vaca de 30 litros de leite que ela está comendo para 32, por exemplo, lá. Então ela está começando a engordar um pouquinho. Se você faz um BST nessa vaca, ela vai começar a produzir na casa de 33 litros. Então ela já não vai mais ganhar condição corporal. Apesar que ela vai aumentar um pouquinho o consumo, né? Mas ela não vai ganhar mais condição corporal. Ela vai manter a condição corporal por mais tempo. Então o BST também é uma ferramenta muito interessante para ajudar a gente a evitar ter vacas mais pesadas, mais gordas no rebanho, né? E qual é o mecanismo que ele faz isso? Simples mecanismo de aumentar a produção de leite, né? E aumentar a eficiência na produção de leite desses animais. As vacas acabam tendo que direcionar mais alimento para a produção e menos alimento para as reservas corporais. Depois, de novo, lembrando aí, se alguém tiver qualquer pergunta, pode ficar à vontade para mandar aí, que a gente vai discutindo. Beleza? Então esse é um ponto muito interessante. Eu vejo muita gente, é um mito que tem no nosso dia a dia, falando assim, não, o BST emagrece as vacas nossas vacas perdem peso. As vacas que perdem peso quando tomam BST são animais que estão mal nutridos. Isso é clássico que a gente vê na fazenda, né? Você entra numa fazenda que não faz as coisas corretas, não faz um bom trabalho e vai lá e usa BST, né? Porque parece ser uma tecnologia, é muito simples, né? Fazer a utilização de BST é muito simples. Você vai lá e dá uma injeçãozinha na vaca, ela toma uma injeção, passa 4, 5 dias, ela está dando 3 dias, já começa a aumentar a produção de leite. Você fala assim, nossa, esse negócio é mágico, é fantástico, é muito melhor do que eu fazer uma boa dieta, é muito melhor do que eu dar conforto, é muito mais fácil, né? E o ponto não é esse. O ponto é que é uma tecnologia fantástica que eu recomendo sempre usar. Sempre não, né? Recomendo para as fazendas hoje todas que eu trabalho usam porque tem boas condições para isso. Mas quando é mal usada, ela pode ser uma tragédia na fazenda, né? O cara usar em vaca magra, em vaca que não tem condição, né? Você acaba piorando muito a fazenda, acaba piorando muito os dados reprodutivos de saúde dessa fazenda, as vacas duram menos. E por que a gente usa BST normalmente nas fazendas? A gente recomenda porque ele tende a aumentar a eficiência da vaca, né? Lembra que a vaca, basicamente, eu divido ela em 2, só para facilitar aqui. Ela tem para onde ela vai direcionar os nutrientes dela. Ou ela vai direcionar para mantença, obviamente tem mais crescimento, tem feto e tal. Só para facilitar a minha vida aqui. Eu vou direcionar boa parte dos nutrientes que essa vaca come para mantença e o restante, quase todo, não todo porque tem mais um pouquinho direcionado aí para crescimento, para alguns animais, para o feto, etc. Vai ser direcionado à produção de leite. Quanto mais leite essa vaca produz, mais eu diluo a mantença. Quanto mais eu diluo a mantença, mais eficiente minha vaca fica em produzir leite. E mais barato por litro de leite ela fica para mim. Então, diluir a mantença é um conceito que a gente tem muito claro. E para diluir a mantença, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a produção de leite por animal. E o BST é uma das ferramentas que pode nos ajudar com isso. Beleza? Bom, então o grande objetivo desse estudo era entender se vacas que estavam recebendo BST podiam, durante o verão, podiam piorar a fertilidade pelo fato delas aumentarem a temperatura retal. Então o que esses autores viram foi que realmente as vacas aumentaram a temperatura retal, né? Vou mostrar para vocês de novo aqui. Então aqui tem o dado de temperatura retal dos animais ao longo do dia. Vacas que receberam BST tiveram uma temperatura retal um pouco maior do que vacas que não receberam BST. Mas e aí? Isso piorou a reprodução ou não? O que aconteceu com esses animais? Quando a gente pega os dados reprodutivos, né, tanto a taxa de concepção aos 29 dias, aos 60 dias, né, que é o segundo toque, quanto a perda de gestação, foi exatamente igual nos dois grupos. Então não teve efeito nenhum do uso de BST na reprodução, mesmo ele aumentando a produção de leite, mesmo ele aumentando a produção de calor dessas vacas, né? Elas tiveram temperatura retal mais alta, mas mesmo assim não tiveram uma piora na reprodução. Isso faz sentido, é o que a gente vê na imensa maioria das fazendas, é o que a gente vê na grande maioria dos trabalhos. A gente vê que aumenta a produção de leite, muitas vezes aumenta a temperatura nas fazendas, a gente não mede isso normalmente, mas não piora a reprodução. Em alguns casos pode até melhorar, porque ele aumenta aquele GF1, né, o principal mecanismo seria esse, e pode melhorar, principalmente se você tiver alguma deficiência nesse sentido. Durante meu mestrado eu fiz um trabalho grande com BST também, que a gente avaliou
BST durante a primeira inseminação. Basicamente o que esses caras fizeram aqui, mas não era no estresse térmico. E os nossos resultados, obviamente, houve um aumento na produção de leite. A gente teve esse aumento na produção de leite consistente, igual aos outros trabalhos, e quando a gente olhou a reprodução, os dados foram exatamente iguais. A gente não teve diferença estatística entre os grupos. Então, o que eu acho que já é um ótimo número, né? Sim, tem alguns trabalhos mostrando que BST melhora a reprodução, mas para mim, se ele aumentar o leite e não piorar, já está ótimo, né? Para mim já está feito o serviço, isso está ótimo, é um ótimo dado, né? E um dos trabalhos que eu fiz no mestrado, esse foi um resultado que a gente encontrou numa fazenda comercial bastante grande. Fizemos um trabalho com o número de animais bem legal. Então as vacas aumentaram a produção de leite e não tiveram mudança nenhuma na reprodução. Beleza? Tem umas perguntas aqui, eu vou pegar aqui. O Edson perguntou: boa noite, excelente live, obrigado Edson, bom você estar gostando aí, participando com a gente. Tem algum dado se usar BST diminui a vida da vaca no rebanho? O Edson, essa é uma informação importante para você perguntar para a pessoa que está te vendendo BST. Hoje a gente tem duas formulações de BST no Brasil, então os dados das duas podem ser diferentes. Os dados que eu conheço mostram que são todos americanos, basicamente, mostram que não teve influência na vida produtiva dessa vaca no rebanho. Então ela se manteve pelo mesmo tempo. Vários trabalhos foram feitos na década de 90, principalmente, mostrando que as vacas permaneciam no rebanho pelo mesmo tempo, não tinha mudança. Obviamente, partindo dessa premissa básica, né? Que os animais estão bem alimentados, têm uma boa condição para responder a esse aumento da produção de leite. Então, partindo desse princípio, faz sentido que a vaca não tenha uma vida dela mudada. Ela continua produzindo leite pelo mesmo número de crias e permanece normal aí, sem problemas nenhum. Isso é o que os dados americanos mostram pra gente. O Renan mandou uma pergunta aqui: com quantos dias pós-parto pode começar a usar? O Renan, nesse trabalho aqui, começou a se usar com 65 dias. Né? O Maurílio até respondeu aqui embaixo. Eu normalmente nas fazendas eu começo a usar com cerca de 60 dias. Mas, importante você entender se aquela fazenda e o momento daquela fazenda ela está preparada para usar nesse período, né? Porque às vezes você pode ter fazenda que às vezes o pós-parto dela está tão ruim que as vacas demoram para sair daquele balanço energético negativo mais do que 60 dias. Não deveria acontecer isso muito forte, né? Sem ter um balanço energético negativo muito forte, mas você tem que entender que cada fazenda é uma fazenda. Então essas fazendas que tem um período de transição ruim, talvez você tenha que atrasar um pouco mesmo. Fazendas que estão com um período de transição muito bom, as vacas estão tranquilas, normalmente a gente começa com 60 dias e tem um bom resultado. Uma outra pergunta aqui do Rafael: de quanto em quanto tempo tem que ser aplicado? A recomendação dos fabricantes são de 14 em 14 dias. Tem algumas pessoas que aplicam menos, em intervalos menores. Eu acho que não tem necessidade, porque aí a gente vai para uma parte que a gente já tem muito menos estudo, né? De 14 em 14 dias a gente tem bastante estudo, mostrando que não interfere negativamente na reprodução, não diminui a longevidade de vacas, desde que a gente use nessa recomendação de 14 em 14 dias. Certo? Mas eu não recomendo que diminua esse intervalo de aplicação. Eu acredito que de 14 a 14 é o melhor intervalo, até porque é o que nossas pesquisas, né? O que as pesquisas mostram pra gente claramente. O Maurílio fez uma pergunta aqui que eu não... Tá querendo que eu coloque o pé na peia aqui, né? Qual melhor na sua opinião, boosting ou lactropin? Maurílio, isso aí, cara, assim, acho que é difícil eu posicionar aqui comercialmente contra ou a favor de algum desses dois aqui, mas dá uma pesquisada na literatura, busca o que tem mais pesquisa, né? Pede pro seu vendedor que vai te oferecer o dos dois e pergunta: cara, quero ver suas pesquisas com longevidade, com produção, com reprodução, e aí você acaba conseguindo tirar suas conclusões aí. Acho que você vai conseguir tirar de uma maneira tranquila aí. O Leão aqui, Emerson Cordeiro: tem utilizado em gado meio-sangue como estratégia para alongar a lactação? O Leão, a gente usa bastante em gado meio-sangue e funciona bem pra caramba, né? Você acha que a resposta é até melhor proporcionalmente.
porque naturalmente ele produz um pouco menos de somatotropina bovina, né? O gado meio sangue, eu acredito. A gente não tem uns dados muito claros sobre isso não. Mas quando você usa nele, as respostas que a gente vê nas fazendas normalmente têm sido maiores até do que essas que a gente vê aí de 8% a 10%. Às vezes a gente consegue respostas até maiores. Então eu sempre uso, eu acho que é uma ferramenta bem boa para esses animais sim. Uma outra pergunta do Renan aqui: se usar antes não iria deslocar a curva de consumo de matéria seca para a esquerda? Renan, quando você usa BST, acontece exatamente o que acontece com uma vaca quando ela começa a produzir leite. Então, a vaca primeiro aumenta a produção de leite, depois ela aumenta o consumo. Então, primeiro tem o pico de produção, depois o pico de consumo. Se eu usar muito antes de uma vaca pós-parto, eu posso ter algum problema de aumentar muito essa produção de leite e ela não está pronta para aumentar esse consumo, certo? E se ela não estiver pronta para aumentar esse consumo, o que vai acontecer? Ela vai entrar num balanço energético negativo mais fundo ainda, e aí pode ser que venha problemas como cetose, deslocamento de abomaso, etc. Então lembra que quando você usa BST, ele aumenta o consumo, mas primeiro aumenta leite. É igual acontece na lactação normal de uma vaca: primeiro o pico de leite, depois o pico de consumo, certo? O Rafael perguntou aqui se a dose varia com o peso do animal. Não varia, talvez até tivesse que variar, mas a dose a gente compra já uma injeçãozinha que vem pronta, você vai lá e aplica na vaca. Não precisa pesar os animais, etc. Não, uma dose fixa para todos os animais. Não tem nada de trabalho aí mostrando de acordo com o peso, não. Beleza? É uma dose fixa para todo mundo. Eu acho que é 500 miligramas de BST, se não me engano. Quer ver? Deixa eu só confirmar aqui nesse trabalho aqui. Só um minutinho que eu confirmo que essa dose foi exatamente essa. 500 miligramas de BST, exatamente. A gente sempre aplica de 14 em 14 dias. Bom, beleza, pessoal. Obrigado aí pelas perguntas. Se tiverem mais alguma pergunta aí, pode mandar, pode ficar à vontade aí que nós vamos responder. Então, o que esse trabalho mostrou para a gente aqui também com os dados de reprodução? Mostrou o que a gente já imaginava que poderia acontecer. Não houve decréscimo na reprodução, não houve uma piora na reprodução, né? A reprodução sem diferença estatística. Então, a conclusão desse autor é que o tratamento, vou até ler a conclusão dele aqui, né? O tratamento de vacas holandesas com BST durante o estresse térmico aumentou as concentrações de IGF-1, aumentou a produção de leite, certo? As vacas tratadas com BST tiveram um aumento na temperatura retal e vaginal, tiveram uma condição corporal um pouco mais baixa do que o outro grupo, talvez por não ter ganhado peso, né? E apesar de todas essas mudanças, não teve nenhuma diferença nem na taxa de concepção primeiro serviço nem segundo serviço, né? Nem no primeiro diagnóstico nem no segundo, e nem na perda de gestação, certo? E o que indica que se você tiver uma condição adequada vamos dizer assim, de housing, que é de alojamento dos animais, ela pode ser administrada durante mesmo com os animais com estresse térmico, sem comprometer a fertilidade, obviamente dando o mínimo de condição para esses animais, certo? Uma pergunta do Edson aqui, legal, interessante. Notou nas fazendas que você recomenda usar se o local da aplicação melhorou o desempenho do BST? Aqui, uso no pescoço e notei que vai melhor. Não, Edson, nunca notei isso, nunca testei. A gente normalmente faz na base da cauda ali, na maioria dos lugares. Tem fazenda que eu nem sei onde que faz, para te falar a verdade, mas acho que todo mundo faz hoje na base da cauda. Não sei, talvez quando você faz no pescoço pode ser que você faça com mais cuidado. O que eu já vi acontecer em muita fazenda, e vocês podem notar aí, que independente de qual dos dois você usa, a agulhinha é bem grossa para você aplicar, né? Então tem gente que vai lá e quer fazer muito rápido, a vaca está no canzil ou na linha de palpação, vai lá aplicando rapidinho, e às vezes vaza muito o BST.
principalmente quando você aplica ali atrás. Talvez quando você aplica no pescoço, tem que ir com um pouco mais de cuidado, vai levantar a pele, né? Vai fazer ali a aplicação e vaze menos, você tem um pouco menos de perda. Pode ser que seja isso. Ou já vi fazenda que escorre mesmo aquela solução, né? E obviamente, se está escorrendo ali perto da cauda do animal, esse BST não está dentro da vaca, né? Se não está dentro da vaca, ele não vai funcionar, obviamente, né? Então eu acho que talvez possa ser isso, mas de resto eu não vejo muita razão para poder funcionar melhor ou pior aplicando em algum dos dois lugares. No pescoço em geral, dependendo da fazenda que você faz, o cara consegue fazer um pouco mais limpo, né? Que às vezes na base da cauda ali, se for uma fazenda que a turma é meio porca, ele acaba sujando aquilo, não faz tão bem feito e gera até uns abscessozinhos ali naquela região. Tem fazenda que a gente consegue ver lá um monte de abscesso, porque ali muitas vezes tem sujeira, tem bosta aí, né? O Leão tá até comentando ali que na pá, ali no pescoço é interessante, que no rabo pode dar abscesso por causa de sujeira. Se tiver sujo, realmente, né? Então a gente fazer no rabo ali, essa sujeira pode gerar abscesso. E obviamente, se eu fizer sujo, mandar para dentro junto com bactéria e gerou abscesso, a resposta ao produto vai ser menor, né? Então, Edson, faz sentido essa observação sua? Que faz sentido essa observação sua aí, porque pode ser isso, não necessariamente porque é um lugar ou outro, mas porque naquele lugar faz com um pouco mais de capricho, um pouco mais limpo, com um pouco menos desperdício de produto, né? Eu acho que o mais importante de tudo é isso, fazer subcutâneo ali e onde você conseguir fazer mais caprichado possível, limpinho, né? Organizando para não vazar ali. Esse negócio é impressionante, cara. Começa a reparar nas fazendas que vocês vão aí. Tem gente que aplica lá e vaza mesmo o produto, porque a agulha é grossa, né? Mas enfim, esse comentário que o Leão fez aí da sujeira que eu tava falando aqui junto, né? Falamos juntos aqui os dois, pode realmente causar abscesso e acabar tendo mais problemas. Bom, pode usar BST em vacas de média produção que faz somente uma ordenha por dia? Pergunta do Regis aqui. Pergunta legal. Regis, eu não vejo muito sentido para isso. Você pode aumentar a produção acabar aumentando muito a produção de sua vaca e você acabar tendo problema com esse animal sendo ordenhado uma vez por dia só, né? Acho que quando a gente ordenha uma vez por dia só, a gente tem que ordenhar animais que vão produzir pouco leite. Se for muito leite, justifica eu ir para 2 ordenhas, né? E aí eu posso colocar o BST. Eu não acho que justifica uma ordenha por dia só, porque você pode aumentar muito essa produção de leite, acabar enchendo muito o útero dessa vaca e você acabar vindo a ter alguns outros problemas. Uma pergunta aqui do José Otávio. Na pá não teria uma absorção mais rápida e menor tempo de ação? Não acho que faz muito sentido não, José Otávio, assim, porque ambos são subcutâneos, ambos vão ter que ir para a corrente sanguínea, vão ter que ser absorvidos para poder gerar o mecanismo dele todo. Então não acho que teria que ter uma ação mais rápida e de menor tempo de ação, não. Até porque o BST tem uma ação longa, né, nessa vaca. A gente aplica a cada 14 dias, então ela tem sobe a produção de leite e depois vai descendo de novo. Não é instantâneo como um medicamento que faz efeito total em 12 horas ou 24 horas e some ali da corrente, né, da circulação da vaca. Uma pergunta do Lucas aqui, Xará Badalote. No que se refere à gestação que a vaca está no momento do uso BST, tem alguma interferência na produção futura da bezerra? Boa pergunta, não sei te responder. A gente tem vários trabalhos hoje mostrando o que a gente chama de... Nossa, gente, fugiu o nome aqui agora. Mas do efeito que pode... Tudo que você faz na vaca ser passado para a cria, que ela tá ali dentro do útero dela. Cara, esqueci o nome aqui completamente. Aflição, mas vou lembrar daqui a pouco, né? Então a gente vê, por exemplo, vacas que passam estresse térmico dentro do útero, as bezerras, vacas que passam estresse térmico, as bezerras que estavam dentro do útero dela têm menor produção de leite na próxima lactação, são mais susceptíveis a doenças, etc. Mas infelizmente eu não conheço, eu acho que não existe nenhum trabalho que mostre pra gente que avaliou a bezerra depois, sabe? Então, não consigo te responder isso porque eu acho que ninguém avaliou. Porque na época que as pesquisas de BST foram feitas, hoje pouca gente faz mais pesquisa com BST. Ainda não se pensava muito nessa possibilidade dessa mudança na expressão genética da bezerra, né? Por alguma
mudança, alguma variação que ela tenha no útero, né? Então isso não era muito pensado há 5, 10, 15 anos, não, 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Acho que hoje a gente pensa bastante nisso, todo trabalho que faz o pessoal já pensa um pouco nessa possível mudança de expressão gênica, mesmo nos animais que estão no útero, mas naquela época não se pensava muito isso, então eu acredito que esse é o motivo de ninguém ter avaliado isso. Programação fetal, isso, mas tem uma outra palavra também aqui que eu esqueci qual que é. Depois eu vou lembrar isso aqui. Mas programação fetal pode ser também. Bom, uma pergunta aqui do Clóvis. Lucas, você comentou sobre os resultados da taxa de concepção que foram iguais em relação à taxa de serviço. Foi avaliado? O mesmo número de vacas entrou nos dois grupos manejos reprodutivos? Consequentemente, taxa de prenhez? Clóvis, interessante, boa pergunta. Tem alguns trabalhos, esse não foi o caso, mas a maioria dos trabalhos... deixa eu voltar aqui de novo, então, para eu não confundir vocês aqui. Nesse trabalho, as vacas eram submetidas à inseminação artificial em tempo fixo. Então, todos os animais recebiam uma inseminação em tempo fixo. Então, a taxa de concepção vai refletir a taxa de prenhez diretamente, né? Porque os animais foram todos inseminados em tempo fixo. Existem trabalhos mostrando que a aplicação de BST vai aumentar a produção de leite e pode diminuir um pouco o tempo de cio desse animal, né? Que é o que a gente vê muito nas vacas de alta produção. Quanto mais leite essas vacas produzem, elas tendem a dar cio por menos tempo. Mas eu entendo que uma fazenda que usa uma estratégia agressiva de ATF, que trabalha bem esses manejos, não vai ter grandes mudanças. Mas ela pode diminuir sim a expressão de cio. Tem um trabalho mostrando isso, que diminui a expressão de cio, pelo menos que eu conheço. Não na verdade a quantidade, mas o tempo que as vacas ficaram no cio. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, quer ver? Tava até fácil aqui isso. Acho que tá aqui, quer ver? Acabei de ler esse negócio hoje aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Informação interessante. Não tem muito trabalho aqui, não vou achar agora nesse minuto não. Mas pode diminuir um pouco o tempo de expressão de cio, mas eu não acredito que vai ter um efeito grande na taxa de prenhez não. Um efeito mínimo talvez, principalmente se você usar IATF como uma ferramenta aí do dia a dia. Beleza? Uma outra pergunta aqui do Marcelo. Existe alguma relação do uso indiscriminado de BST com alteração de cloretos no leite? Não sei te responder, Marcelo, não tem nenhuma informação sobre isso. Eu acho que o uso indiscriminado de qualquer coisa é ruim, né? Mas não sei se ele daria problema com cloreto no leite. Eu acho que uma grande mensagem de BST é assim, tem que usar de maneira adequada, nos animais adequados, quando esses animais estão preparados. Não adianta eu querer usar essa tecnologia porque acho que vai aumentar leite, mas acabar tendo outros problemas bastante graves. O que esse trabalho mostra pra gente, um resumo, é que as vacas aumentaram a produção de leite, tiveram maior temperatura corporal, maior GF1, mas não tiveram menor reprodução, menor fertilidade, vamos dizer assim. Mas foi feito em animais que estavam preparados para isso, né? Que estavam com uma boa condição de alojamento, uma boa condição de condição corporal também e uma boa alimentação. Isso é fundamental para a gente poder usar o BST de maneira correta. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que é isso que tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. Um pouco desse trabalho interessante, BST, mostrando que não é esse bicho de 7 cabeças. Tem um monte de gente que morre de medo de fazer BST e piorar a reprodução. Se você fizer um animal adequado, ele não vai piorar a reprodução. Em alguns casos pode até melhorar, né? Mas quando o animal está bem de saúde, está bem alimentado, ele não vai piorar a reprodução, pelo contrário, é uma ferramenta muito interessante para a gente aumentar a produtividade dos nossos animais, aumentar a eficiência dos animais em geral, né? E diluir a mantença aí que é um desafio que a gente sempre trabalha no nosso dia a dia. Beleza? Bom, pessoal, hoje eu acho que tinha para compartilhar com vocês era isso. Obrigado pela participação aí em mais uma live, segunda-feira com a gente. Sempre peço no final das lives, se tiverem sugestão de artigos ou temas que queiram que a gente discuta aqui, manda pra gente lá no direct, certo?
manda pra gente lá no direct, que eu acho que vai ser bem produtivo. Vocês puderem mandar temas que vocês acham interessantes. Vou aproveitar e pegar uma pergunta do Maurílio aqui, deu tempo ainda aqui. Algumas vacas apresentam mastite depois do uso de BST. Isso é devido ao BST ou problema da vaca mesmo? Bom, os trabalhos, de novo, quando fazem de forma adequada, todos os trabalhos aqui mostram pra gente que não aumenta mastite depois do uso do BST. Isso pode ser uma coincidência ou pode ser porque você não estava preparado para isso. Como assim? Toda vez que eu faço um BST numa vaca, ela aumenta a produção de leite. Toda vez que minha vaca aumenta a produção de leite, ela fica um pouco mais susceptível a outros desafios, né? E aí, se a gente não tiver uma condição adequada para o nosso animal, ela pode acabar tendo problemas. Mas, em geral, o que todos os trabalhos mostram é que não tem efeitos em aumentar casos de mastite devido ao uso do BST. Isso pode ter acontecido em alguma situação por uma coincidência ou alguma coisa assim. Beleza? Bom, moçada, obrigado a todos. O Klaus está aí com a gente também. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.